Amados, quando no início da semana eu estava buscando o tema da palavra e o Mateus estava aqui comigo acompanhando, e não teve, o Espírito Santo não deu uma outra oportunidade para a gente falar sobre outra coisa, porque a semana inteira ele bateu nessa tecla. A semana inteira pessoas vieram aqui, o Robson veio aqui hoje não, veio essa semana cedo aqui, e parecia que estava todo mundo sabendo, todo mundo sabia o que eu ia falar, o que o Espírito Santo ia trazer, porque todos os dias a gente conversou sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as migalhas do pecado. Eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria de pedir para vocês, em nome de Jesus, não levanta da sua cadeira, não permita que você seja ceifado dessa palavra. Como nós oramos aqui, estamos buscando uma palavra, estamos na igreja verdadeiramente com entendimento, amém? Então vocês estão confortáveis? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Então vocês conseguem me aguentar aí uns 30, 40 minutos, amém? Então cutuca o irmão que está do seu lado assim, fala: meu irmão, dá uma licencinha, porque agora eu estou focado na palavra. Então não conversa comigo não, porque senão você vai ficar no vácuo. Ju, está te chamando lá. Amados, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra, e já faz alguns meses que a gente tem orado a respeito de maturidade. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho falado muito sobre maturidade, tenho batido muito nessa tecla, até mesmo um pouco antes do Colisão, até quem convive aqui comigo, quem veio aí durante a semana, viu eu batendo muito nessa tecla sobre maturidade, e o Espírito Santo trouxe um entendimento, e essa questão das migalhas do pecado. O que são essas migalhas do pecado? Da mesma forma que nós fomos ganhos para Jesus através do Evangelho, através de uma semente. Sabe, lá atrás um dia alguém falou de Jesus para nós, de uma semente foi plantada no nosso coração, e é por causa dessa semente que hoje nós estamos aqui, é por causa desse início, dessa pequena semente, é por isso que nós estamos aqui hoje, e nós glorificamos e honramos o nome do Senhor por causa disso, amém? Só que da mesma forma que Deus lança uma semente, para que de repente essa semente possa virar uma árvore futura, da mesma forma Satanás age em nossas vidas. O que o Espírito Santo tem trazido a nós, e eu gostaria de ler alguns textos com vocês, que muitos dos apóstolos, eles não debatiam com o pecado em si, eles não chegavam e não falavam: ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Sim, eles falavam, mas eles trabalhavam as pequenas coisas. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Então aqui Pedro está falando que nós não somos daqui, mas existe um campo de batalha violento que todos nós passamos nesse mundo, que é a nossa mente. Fala para a pessoa que está do seu lado: o maior campo de batalha é na nossa mente.
Para a pessoa que está do seu outro lado, repita para ela: o maior campo de batalha é na nossa mente. Agora fala bem alto para todo mundo ouvir: o maior campo de batalha é na nossa mente. Isso precisa ficar gravado em nós. O que são essas migalhas do pecado? Migalhas do pecado são coisas que nos fazem lembrar do pecado ou da vida de pecado. Muitas vezes nós não vemos as migalhas como pecado. Satanás, ele não tem batido de frente conosco. Sabe por quê? Porque nós temos alcançado níveis de entendimento, e todo mundo aqui sabe o que é pecado e o que não é. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então muitas vezes, quando Satanás quis te dar o pecado de bandeja, você recusou, você falou que não. Mas Satanás, ele começou a usar de uma outra estratégia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. No capítulo 2, aí no versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonha e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, quando nós lemos principalmente esse versículo 16, Paulo, ele está advertindo Timóteo: fuja das pequenas conversas, fuja das pequenas, sabe aquelas piadinhas? Essas são as migalhas. Sabe quando você ouve uma piadinha de mau gosto? Não é pecado. Você está ali ouvindo. Eu estou ouvindo. Só que Paulo, ele deixa bem claro: fuja disso. Fuja disso, fuja dessas pequenas conversas, fuja dessas pequenas fofocas, fuja dessas pequenas conversações. Sabe por quê? Essas pequenas migalhas vão te alimentar e vão te levar ao pecado. Essas pequenas coisas vão te alimentar e vão te levar à impiedade. O que as migalhas elas fazem conosco? O que as migalhas fazem conosco? A primeira coisa que a migalha faz conosco, ela cria em nós um desejo. Em Judas, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, mais uma vez aqui está sendo falado que se você ficar dando ouvido para esses zombadores, para essas pessoas que não têm o Espírito Santo, para essas pessoas que fazem piada de tudo, para essas pessoas que fazem escárnio de tudo, se você continuar andando com essas pessoas, você vai se tornar uma delas, você vai se tornar um pecador junto com eles. Então a primeira coisa que uma migalha cria em nós é o desejo. A segunda coisa, cria-se uma expectativa. Expectativa significa estado de quem espera algum acontecimento, buscando-se em probabilidades ou na possível efetivação.
A terceira coisa que cria essas migalhas, cria planejamento. O significado de planejamento significa assim: ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano, determinação de etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento do trabalho. E a quarta coisa que uma migalha, uma pequena coisa, promove em nós, é a conclusão, é o pecado. Quando nós pecamos, não é apenas um momento de fraqueza, e sim uma conclusão daquilo que já estava sendo plantado no nosso coração. Meu irmão, você não chega e simplesmente peca. Precisamos entender isso e trazer o entendimento isso. Você não simplesmente peca. O mundo jaz no maligno. Satanás trabalha a todo momento para lançar coisas na sua mente, até que você até que você conclua o pecado, até que você peque. Um homem temente a Deus cai em pecado, e hoje um dos maiores pecados presentes na vida do homem, da igreja, é a masturbação. Um dos maiores pecados. Não foi porque ele simplesmente chegou em casa e decidiu acessar um site, mas alguma coisa despertou a vontade nele para ele se saciar. Você, quando vai acessar um site, entenda que nós estamos nos policiando, nós estamos lutando contra o pecado, e a luta é verdadeira, e essa luta é todos os dias. Mas existe um dia em que você chega na sua casa e acessa um site pornográfico, mas simplesmente, você não chegou e simplesmente acessou, as coisas já haviam sido plantadas no seu coração. Como isso, Fê? Vou te falar. E teve pessoas que vieram, e por isso que eu falo que o Espírito Santo queria essa palavra para hoje, porque teve pessoas que testemunharam isso, que viveram isso nessa semana. Ah, Fê, eu caí no pecado, eu caí na masturbação. Ah, mas como que foi? Olha para vocês verem, presta atenção. Eu estava assistindo uma série, e naquela série apareceu uma mulher de biquíni. E aí eu fiquei sozinho em casa e pequei, caí em pecado. Ah, quando você estava assistindo aquela série, você entendia que era pecado? Não. Não é pecado, é uma série comum, é um filme comum, é um filme que qualquer um assiste, é um filme que nós chamamos as pessoas para ir em casa para assistir. Mas daquela migalha, daquela pessoa, daquela mulher de biquíni, aquele homem foi se saciar no pecado. Foi para a consumação dele. Por que nós temos que buscar entendimento? Porque eu não sei vocês, mas eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu sei na onde eu posso ir e na onde eu não posso ir. Eu sei onde os lugares que eu posso frequentar, e sei também os lugares que eu não posso frequentar. Eu, na minha adolescência, no início da minha juventude, poderia se dizer que eu era quase viciado nesse pecado. E assim como eu falo para todo mundo que me procura, Fê, o que eu faço? Cara, é uma luta constante, é posicionamento contra o pecado.
Precisamos entender, presta atenção, quando ela viu o fruto, não era pecado. Quando a Eva olhou para aquela fruta, não foi pecado ela ter olhado. Mas a partir do momento daquele olhar, ela deveria ter tomado uma atitude, mas ela não fez. E aí foi na onde Satanás começou a trabalhar na mente dela e levou ela ao pecado, levou ela à desobediência. Isso é muito importante a gente entender. As migalhas estão constantemente sendo lançadas a nós, não só para homem, mas para mulheres também. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas Satanás, ele fica de ouvido em pé, tentando te derrubar. De onde vêm essas migalhas? Muitas vezes, de um ambiente, de um lugar impróprio. Minha esposa sabe, eu particularmente, eu não gosto de ir em festas que não são do pessoal da igreja. Eu não gosto. Não gosto. Sabe por quê? Porque lá, infelizmente, as pessoas acabam comentando coisas que... E você está ali, ainda que não esteja falando com você, mas você está ali ouvindo. Você está ali. Ou de repente você vê pessoas ali de roupa muito curta. Em Salmos 1, abre a Bíblia lá em Salmos. Salmos no capítulo 1, no versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu amado, isso aqui é maturidade. Isso aqui é entendimento. Eu não sei você, mas nós precisamos ter entendimento do nosso pecado. Nós precisamos ter entendimento da nossa fraqueza, porque nós precisamos conviver com isso. Muitos de nós estamos aqui clamando: Senhor, me cura, Senhor, me liberta, me restaura, me transforma, mas existe um propósito na tua fraqueza. Se nós não tivéssemos alguma fraqueza, nós não seríamos dependentes de Deus. As nossas fraquezas nos tornam dependentes do Senhor, nos levam à dependência do nosso Pai. Então existe um propósito na sua fraqueza, existe um propósito nessa luta diária que você tem, é a dependência de Deus, é você buscar no Abba. Então fala aqui em Salmos para a gente não se assentar, não está falando para você querer fazer, eu estou ali porque meus amigos estão ali, são migalhas. Entenda esse princípio. Sabe por quê? A nossa maior luta é na mente, correto? Então quando os desejos aparecem na onde? A primeira coisa, na mente. Satanás, ele lança seta na mente. Você não simplesmente peca, mas você antes planejou o pecado aqui. Vou compartilhar com vocês, e eu sei que muitos fazem assim, misericórdia, tomara que não, mas eu não simplesmente ia e acessava um site pornográfico. Eu não fazia isso. O que eu fazia? Eu ia no pesquisar do Instagram, porque lá naquele pesquisar do Instagram, misericórdia,
Então eu começava ali, porque ali você vê todo mundo, correto? E aí eu ficava ali, e aí eu vi aquilo lá, então beleza, arrumei uma desculpa. A gente é safado demais, velho. Eu já pequei, eu já errei, aí eu vou lá e acabo de consumir. Muitas pessoas agem assim. Nós somos tão covardes, sabe por quê? Sabe por que essa covardia? Existe um propósito nessa covardia também. Nós somos tementes a Deus, ainda em pecado, nós ainda tememos a Deus. Então, nós queremos achar uma brecha para pecar, e aí nós mesmos fazemos essa brecha. Vocês conseguem compreender? É dessa forma, é assim que muitos de nós agem. Aí, tipo assim, como eu não tenho coragem de já chegar e pecar, eu arrumo aquela brecha. Não, ai, misericórdia, já pequei. Já pequei mesmo, vou e assisto o filme, vou e vejo alguma imagem, vou e faço alguma coisa que seja pecado. De onde vêm as migalhas? Muitas vezes das pessoas. Ainda em Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. As migalhas também são lançadas pelos ímpios, e muitas vezes os ímpios estão sentados aqui. Quando a gente fala de ímpio, a gente fala mundão, pessoal lá de fora. Infelizmente existem ímpios no meio de nós. E de onde vêm essas migalhas? A terceira, às vezes, é de nós mesmos. E eu falo, amados, eu falo por ser exemplo nisso. Muitas vezes nós fazemos que nem João e Maria, nós vamos deixando migalhas para não perder o caminho do pecado. Nós não entregamos a nossa vida ao Senhor totalmente. Nós sempre procuramos uma brecha. E aí, cara, na hora que a gente está de pá virada aqui, na hora que o Espírito Santo fez uma colisão conosco e a gente saiu meio triste, o caminho do pecado eu já sei, então deixa eu seguir ele. Nós não pecamos porque somos levados a isso. Nós pecamos com entendimento. Nós pecamos porque queremos. Nós pecamos porque o pecado está sendo gerado dentro de nós. Precisamos buscar entendimento. Precisamos buscar entendimento. Vocês às vezes vai falar que Fê, você está falando demais, mas qual é o propósito de eu ir no Araponga sexta-feira meia-noite? Ou de eu ir no Araponga sexta-feira ou no sábado meia-noite? Eu vou comer. Para. É conversa fiada para lá. Eu fui comer, o culto acabou tarde. É por isso que nós precisamos buscar entendimento. Sabe por quê? Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer essa luta. Mas, meu amado, se posiciona. Se posiciona. Tem acho que 3 adolescentes, 3 jovens, que eles estão passando a semana aqui na igreja. Sabe por quê? Para não ficar em casa marcando. Isso é posicionamento, isso é inteligência, isso é maturidade. Sabe por quê? Eu conheço a minha força. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir.
Então eu preciso me posicionar. Eu sei que se eu ficar sozinho em casa, eu vou pecar. Então o que eu faço? Eu vou lá na igreja, eu vou limpar uma cadeira, eu vou limpar aqui o altar, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou ficar lá sem fazer nada, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, lendo um livro, mas eu preciso estar lá. Meus amados, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Quanto mais eu leio a palavra, mais o Espírito Santo me leva ao culto racional, o culto com entendimento, a adoração com entendimento. Sabe, nós falamos assim, que a minha vida cante a Ti, que o Senhor cria um altar dentro de mim, mas nós não estamos nos posicionando para isso. Queremos bater de frente com o pecado, mas não nos posicionamos contra ele antes. Estamos agindo assim, eu consigo ir, eu consigo ficar sozinho. Meu amado, Satanás, ele não planta na sua vida para colher na hora. Presta atenção, ele não planta na sua vida para colher na hora. Ele vai colher 3 meses depois, ele vai colher 6 meses depois, mas ele colhe. Nesse meio tempo ele vai só plantando, vai só semeando, vai só lançando na sua vida. Não é pecado, eu vou assistir esses filmes aí, porque é os filmes da moda. Nossa, aí aparece a mulher de shortinho, beleza, eu começo a frequentar lugares, não tem nada a ver. Eu começo a ouvir músicas, não tem nada a ver. Meus amados, é a mesma forma. Quantos estão ouvindo aí sobre esse jogo da baleia azul? É a mesma coisa. Quantos aqui viram os desafios? Os desafios. Sabe o que acontece nos desafios? A pessoa, ela já tem vontade de se matar. Os desafios são 50 desafios. É só para dar coragem para ela. É só para dar coragem. Tem um desafio, sobe num alto de um prédio e tira uma foto e manda para o seu curador. Aí o cara vai lá e sobe. Beleza, tudo bem, tranquilo. Aí tem 3 desafios depois. Sobe no mesmo prédio e coloca as suas pernas para o lado de fora e começa a balançar ela e tira uma foto. E aí o cara já vai perdendo o medo. Então antes ele tinha um medo de subir no prédio, mas tem a pessoa ali motivando ele, tem a pessoa ali apertando ele. Então ele vai lá com muito medo, tira a foto em cima do prédio, desce correndo. E aí ele vai fazendo desafios. Sabe quais são os desafios? Um dos desafios, você ficar o dia inteiro assistindo filmes que eles vão mandar e ouvindo músicas psicodélicas. Isso são migalhas. Isso são migalhas. As pessoas, presta atenção, as pessoas só não morrem mais pessoas porque elas não têm coragem de se matar. Agora eles estão inventando esses jogos para trazer coragem a eles. É o que Satanás tem feito conosco. É o que Satanás está fazendo com a minha vida e com a sua. Está lançando migalhas. Sabe por quê? Nós não temos coragem de pecar, mas Ele vai nos dando coragem. Ele vai trazendo para nós a coragem. E aí chega num dia que eu vou lá e peco. Chega um dia que eu vou lá e me drogo. Chega um dia que eu vou lá e faço alguma coisa de errado. Mas antes eu não tinha coragem. Por que agora eu tenho? De onde que veio essa coragem? Essa coragem veio de dentro de mim mesmo. Então era para mim me matar mesmo. Lógico que não. É plantio. É plantio. É plantio. Nós precisamos entender, porque existem pessoas, infelizmente, na nossa igreja que não tem esse entendimento, que não estão nem aí. E aí chega um momento que uma dessas pessoas vai e se desvia, mas ela não desviou porque simplesmente ela quis se desviar. Ela se desviou porque Satanás já vinha plantando no coração dela, até no momento que ela peca. Eu vou falar uma coisa aqui, às vezes vai entrar no seu coração de uma forma distorcida, mas por favor me entenda, às vezes é um propósito de Deus que você vá para o mundo, e às vezes é um propósito de Satanás que você esteja dentro da igreja.
Sabe por quê? Você dentro da igreja, se você não está fazendo a diferença, não está fazendo nada, e está levando essa vida de pecado, meu irmão, você está no melhor lugar para Satanás, porque você acha que você é santo, espiritual, eu vou para o céu e papapá, mas verdadeiramente você leva uma vida promíscua, você leva uma vida de pecado, você leva uma vida destruída, mas para o lado de fora é as mil maravilhas, é a palavra de domingo, os 2 altares. Por que é um propósito de Deus a gente ir para o mundo? Sabe por quê? A gente está morto aqui dentro, e aí a gente peca, a gente leva uma vida, a gente vai levando uma vida totalmente destruída, e a gente vai se destruindo, até que chega um momento que lá no mundo a gente fala, não cara, o que eu estou vivendo, eu preciso ir para Deus. E aí Deus fala assim, está vendo, é isso que eu quero você comigo. Por isso que muitas pessoas, às vezes vocês vão achar que o Fê é carrasco, tudo, mas muitas vezes eu vejo um jovem, um adolescente, indo para o mundo, depois de eu já ter falado, depois de eu ter conversado, o cara vai para o mundo, eu falo, cara, vai em paz, vai, peca mesmo, se arrebenta, porque aí fica mais fácil de Jesus te tratar, mas não fica com medo não, você vai para o mundo, você vai para o mundo, se lambuza, porque aí existe um propósito de Deus na sua vida. Amém, amados? Então precisamos ter esse entendimento, precisamos buscar isso no Senhor. Essas migalhas estão sendo lançadas em nossas vidas todos os dias. É uma conversa no ônibus que vai para a faculdade, é uma conversa lá na faculdade. Eu fazia curso, meu Deus do céu, porque no laboratório lá não tinha, era só homem, então aí vocês imaginam o que saía. E muitos de nós não são tão crentes, então acaba sendo levado mesmo. Mas nós precisamos buscar entendimento nisso. Às vezes o meu coração treme quando eu vejo pessoas ingressando em algum ambiente de trabalho, e eu reparo no ambiente de trabalho, eu falo, misericórdia, Deus, guarda essa vida, guarda esse coração, porque são setas lançadas todo momento. Sabe, você vai num lugar, aí está tocando uma música, sei lá, hoje toca muito sertanejo, você está lá ouvindo, não é pecado, não está no som do meu carro, está ali, está ouvindo, é um plantio. Todos os dias, inconscientemente, Satanás tem plantado em nossos corações. Quantos de vocês aqui, de repente, um dia comum, se pega cantando uma música mundana? Você quer ver aquelas músicas feias, quando tinha aquele ado a ado, cada um no seu quadrado, misericórdia, entendeu? Principalmente funk você ouve uma vez, misericórdia, parece que vem, impregna na mente. Então todos os dias, precisamos orar ao Senhor e falar, papai, limpa minha mente, me purifica, perdoa os meus pecados e os pecados que estão no inconsciente. Existem pecados na sua vida que estão adormecidos, só esperando um ato seu, só esperando uma liberação sua, para você pecar, para você fazer. Sabe aquelas vontades mundanas que você já teve? Sabe, homem, aquela vontade que
que você já teve, de estar na cama com duas mulheres? Mata isso em nome de Jesus, porque se você não pediu perdão por esses pensamentos, eles estão apenas adormecidos dentro de você. Eles estão apenas adormecidos. Só que, quando nós entendemos isso, e quando nós nos posicionamos dessa forma, fica mais fácil da gente caminhar, fica mais fácil da gente viver a vida. Fê, mas você está me falando de uma vida cheia de proibições, cheia de, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Meu amado, eu não estou falando nada da minha parte, estou falando do que está na Bíblia. Paulo, ele adverte coisas minuciosas, coisas pequenas. Ele vai falando assim, fuja das conversas tolas. Ele fala até para Timóteo, fuja daqueles debates religiosos, que não tem proveito nenhum. São coisas pequenas, são migalhas, são coisas que, a olho nu, quando eu e você trazemos isso a entendimento, nós nos posicionamos. E o posicionar é muito fácil. Posicionar é muito fácil, é uma decisão. Tem uma mulher bonita ali, não, então não vou passar por aqui não, eu vou ir reto, vou fazer um caminho maior. Esses dias veio um jovem e falou: Fê, eu estou caindo no pecado e não sei o que lá, e papapá, e foi falando. Onde que está seu computador? Está no quarto. Coloca na sala. Coloca o computador na sala. Que hora que você entra no computador? Fê, eu entro depois da meia-noite. Entra antes, o que você vai fazer depois da meia-noite? Posicionamento, amados. Posicionamento. Quando eu e você se posiciona, a vida fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Sabe, casal de namorado, evita andar sozinho. Eu falo isso para todos que eu aconselho. Evita ficar sozinho. Ainda andando junto com o pessoal, ainda existe uma porcentagem para você pecar. Existe uma porcentagem para você pecar. Então não dê brecha. Não dê brecha. Entendeu? Eu não posso beijar a minha namorada de uma forma diferente. Eu não vou nem beijar ela assim, porque eu já fico todo aceso. Homem é muito fácil acender. Então não dê brecha. Se posiciona. É maturidade, é inteligência, isso é sabedoria. Sabe, quando você vai tendo esse entendimento, você vai tendo essa prática na sua vida, esse é o seu culto racional. Nós não declaramos que a nossa vida é um culto ao Senhor? Ou você acha que o culto é só quando você vem aqui? No sábado, no domingo, ou até mesmo na terça-feira, ou em algum outro dia especial. O culto não é só isso, meu amado, o culto é sua vida diária. A adoração ao Senhor lá fora é mais difícil. É tudo por posicionamento. Posicionamento. E aí você vai percebendo, quando você vai lutando, não sei se já aconteceu com muitos aqui, mas comigo tem acontecido muito. Nossa, isso não me aflige mais. Nossa, isso já não me incomoda mais. Antes aquele pecado que era prática na sua vida, que todos os dias, ou se não era todos os dias, era semanalmente, você caía. Hoje já não te incomoda mais. Por quê? Posicionamento. Você foi lá e lutou contra o pecado? Não, você se posicionou antes de chegar no pecado. Matamos o pecado aqui, ó. Uma vez um pastor me disse que
Satanás lança a seta na sua mente, e você tem a escolha de fazer o que quiser com aquela seta. Ou você deixa essa seta irradiar para o seu corpo, e aí ela vai para o caminho que é definido pela seta mesmo, ou você já mata ela na sua mente. Todos os dias nós andamos, nós caminhamos, nós vemos são imagens, outdoor, meu Deus do céu. Então são setas que são lançadas, uma palavra, uma coisa, só que aí, vem na mente. O que eu vou fazer? Não, em nome de Jesus, Pai, tira isso de mim, tira isso da minha mente, tira isso do meu pensamento. Pecado na nossa vida tem hora e tem data. Vocês acham que não, mas tem. Tem hora e tem data. Eu lembro que estava em casa, minha mãe saía, eu vou pecar. Pecado é uma escolha. Eu lutei, mas não consegui, foi mais forte do que eu. Mentira. Isso já está sendo plantado no seu coração antes. Fê, misericórdia, não sei o que lá, eu não aguento, não consegui. Se posiciona em nome de Jesus. Se posiciona. É uma luta ferronha, é pesado. Mas Deus disse: eu venci o mundo. Você pode vencer também. Jesus disse. Por que a gente fala que Jesus, não, Jesus se posicionava? Porque a Bíblia fala que ele se tornou homem com as mesmas tentações que eu e você temos. Só que nós falamos, Jesus é o cara, Jesus foi santo, só que ele se posicionou. Ele decidiu estar no meio de doutores da lei para pregar o evangelho. Ele decidiu estar com pessoas que falavam a mesma língua que ele. Ele decidiu estar em lugares onde ele poderia prosseguir, poderia caminhar. Por muitas e muitas vezes, Satanás tentava lançar ele em lugares, mas ele debatia com a palavra, porque ele tinha o entendimento. A falta de manuseio da palavra vai te levar a pecar. A falta de procurar na Bíblia vai te levar a pecar. Sabe por quê? A palavra é viva, a palavra é vida para nós. Jesus, ele debateu Satanás na palavra do Senhor. Não teve lá um poder e Hadouken e Satanás foi embora. Não foi assim. Foi na palavra. O texto de 2 Timóteo está escrito o quê? Aquele que manuseia bem, procura ser aprovado. Quanto tempo você passa com isso aqui? Por isso que a sua vida está essa droga. Por isso. A vida com Jesus é maravilhosa. A vida com Jesus é poderosa. Jesus, ele foi exemplo em tudo e ele nos condiciona a esse posicionamento. Jesus é maravilhoso, ele é poderoso, ele pode te tirar, ele pode limpar essas migalhas da sua mente, ele pode limpar essas migalhas do seu coração. Aquilo que um dia Satanás plantou, aquilo que um dia tem sido pomar de Satanás, hoje em nome de Jesus é pomar do Espírito Santo. Hoje em nome de Jesus, ele derrama dom sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se coloca de pé, o ministério de louvor.